Nesse vídeo só vou mostrar para vocês alguns recursos avançados, só para vocês terem uma ideia do que se pode fazer com um Excel avançado. Primeira coisa, eu vou ter que habilitar aqui o guia desenvolvedor. Aqui em arquivo, vou pegar opções. Aqui em personalizar a faixa de opções, eu vou marcar o guia desenvolvedor. E dando OK. Observe que o guia desenvolvedor apareceu aqui em cima. Como trabalharemos com macro, vou ter que também habilitar as opções de macro. Aqui, vou pegar opções. Aqui central de confiabilidade. Configurações aqui. Configurações de macro. Aqui eu vou habilitar essa opção e aqui eu vou habilitar todas as macros. É interessante você sempre confiar nos arquivos que vão ser mandados para você com formatos de macro, pois eles podem fazer algum dano ao seu computador porque é uma linguagem de programação. A pessoa pode alterar algo no arquivo e você ser alvo de arquivo malicioso sem saber. Bom, primeira coisa, nós temos que salvar esse arquivo com formato de macro. Vou pegar aqui salvar como. Aqui em pasta de trabalho, vou colocar pasta de trabalho, vou colocar pasta de trabalhos habilitadas para macro. Aqui eu vou colocar exemplo. Salvar em documentos mesmo. Bom, como é que vai funcionar? Primeira coisa, eu vou clicar aqui em desenvolvedor, depois eu vou gravar o macro. Um nome para macro, vou deixar macro 1 mesmo. Você pode definir um atalho para ele, por exemplo, Ctrl Y. Vou deixar sem atalho, só vou dar OK. Tudo que eu fazer, repare que aqui está um item, um quadradinho, quer dizer que está gravando tudo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou vir aqui em página inicial, vou selecionar essa área aqui, vou pintar e vou colocar aqui todas as bordas. Se você fazer uma conta, se você fazer uma função, tudo que você fazer vai ficar gravado na sua macro. A única coisa que eu fiz foi pintar essa tabela aqui. Clico aqui no... Pronto, parou de gravar a macro. Se você vir aqui em gerenciador, se você vir em desenvolvedor, temos aqui macros. Temos aqui a macro 1. Eu posso gravar quantas macros eu quiser. Se eu vir em gravar macro, observe, ele vai sugerir agora a macro 2. Então temos uma macro gravada. Se eu selecionar esse intervalo aqui e limpar tudo, não tem nada. Se você executar uma macro 1 e executar, observe que ele fez tudo que estava gravado naquela macro. Eu vou limpar isso aqui novamente. Nós também podemos atribuir uma macro a um botão. Por exemplo, vou pegar aqui uma forma, vou dar uma aparência para ela. Vou colocar aqui, por exemplo, macro 1. Vou aumentar esse nome de tamanho. Ou seja, aqui teremos o macro 1. Se eu clicar com o botão direito sobre ele, eu posso clicar aqui, ó, atribuir macro. Eu vou atribuir a ele o macro 1. OK. Agora esse item aqui virou um botão. Observe, se eu passar o mouse sobre ele, ele vai executar o que foi gravado na macro 1. Agora eu vou fazer uma macro aqui para limpar isso daqui. Gravar macro. Pode ser macro 2 mesmo. Vou colocar limpar. Pronto. OK. Vou selecionar esses itens aqui. Vou vir em página inicial. Limpar tudo. Eu vou parar a gravação da macro.
Vou criar uma forma aqui também. Vou colocar outro modelo. Limpar. Vou clicar sobre a linha para ativar tudo que está dentro. Página inicial, vou aumentar de tamanho. Negrito. Então, aqui ele pinta. Quando eu clicar aqui, ele vai limpar. Então, vou atribuir a macro que fizemos agora. Atribuir macro, limpar. Clico fora. Ó. Essa macro limpa e essa macro pinta. Ou seja, eu criei duas macros aqui. Você poderia fazer conta, executar números. Isso é muito útil. Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar aqui e vou pintar uma linha dessa de cada cor. Pintei mais claro. Aqui eu vou colocar letras. Se eu vim aqui selecionar isso tudo e eu colocar em ordem alfabética, observe que as cores das linhas ficaram variadas. As cores aqui ficaram variadas. Eu vou voltar. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma macro só para pintar essas colunas. Essas linhas aqui, uma de cada cor. Vou criar uma nova macro. Vou colocar aqui colorir. Vou selecionar uma linha. Essas daqui. Não, primeira coisa, vou pintar tudo da mesma cor. E agora eu vou pintar uma linha de cada cor. Pronto. Vou finalizar a macro e vou atribuir ela a um botão. Vou clicar na linha, página inicial, aumentar de tamanho, negrito e colocar aqui no meio. E vou atribuir a ela a macro colorir. Eu também poderia criar uma macro só para ordenar em ordem alfabética, mas eu vou fazer manualmente essa parte. Ó, observe que as cores ficaram todas embaralhadas, mas as letras, ó, C, D, D, E, aí ordenou. Eu vou clicar em pintar. Observe que as letras continuam no mesmo lugar, só as cores que voltou como estava. Observe que agora eu vou ordenar em ordem decrescente. W, o C e o D ficou aqui embaixo. As duas cores de baixo não estão corretas. Clico em pintar. Todas as cores agora estão certas. Vou clicar em limpar. Foi a macro que eu fiz, limpou tudo. Se você clicar com o Ctrl em cima do objeto, você seleciona ele. Segura o Ctrl e clica sobre ele. Ou você clica com o botão direito e depois clica com o botão normal na linha e depois aperta Delete. Isso é sobre macro. Outro item que temos interessante também são aqui em inserir. Por exemplo, aqui eu tenho um botão. Eu já posso vir aqui e escolher um macro para ele. Ele já aparece a lista de macros que temos. Vou colocar, por exemplo, colorir. E vou dar OK. Apareceu o botão que você pode escrever o nome que você quiser. Colorir. Observe que já tem a aparência de um botão. Ó. Aparece um botãozinho. Posso colocar outro botão aqui para limpar. Esse limpa e esse pinta. São dois macros que temos. Segurar o Ctrl. Mas eu vou deixar esses dois aqui. Esse aqui eu só vou mudar para limpar. Outro item que temos é esse daqui. Bom, vamos supor que aqui eu tenha vários nomes. Flávio,
Márcia, Marcelo, Rita e Ana. Clicando com o botão direito sobre o item, podemos formatar o controle. Aqui em controle, intervalo de entrada, você clica aqui dentro e seleciona os nomes. Ok. Aqui você pode diminuir ele. Aumentar para cá. Ó, aparecem os nomes das pessoas. Por exemplo, você tem uma tabela. Aí você só vai escolher qual foi o funcionário que trabalhou na tabela esse dia. Aí você liga no drop-down e escolhe uma das opções aqui. E o que está aqui vai ser salvo dentro da tabela. Você também pode escolher se esse objeto vai ser impresso ou não. Se ele vai sair na folha de impressão, aqui em propriedades. E etc. Outro item que temos também aqui é a caixa de seleção. Podemos colocar aqui ativo, por exemplo. Botão direito, formatar controle, aqui em controle. Vincular a célula. Por exemplo, eu vou vincular, sei lá, essa célula aqui. Só vou clicar nela e vou dar OK. Quando você marca, vou segurar o Ctrl para ativar ele, vou mover ele mais para perto aqui. Ele ativa entre verdadeiro ou falso. Só isso que ele faz. Aí você pode usar a função se para, se for verdadeiro, ele executar tal coisa. Se for falso, ele executa tal coisa. Por exemplo, tem vários itens aqui. Se for verdadeiro, ele soma. Se for falso, ele não soma. Aí você vai usar a função se. Deixa eu fazer logo o exemplo, só para ficar bem claro. Vou clicar o Ctrl aqui, vou puxar esse aqui para baixo. Igual a função se. Se esse for igual a verdadeiro, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar se for verdadeiro. Então ele vai somar esses valores aqui. Se for falso, ele só vai colocar um conjunto vazio. Então, se f1 for igual a verdadeiro, ele soma. Se for falso, ele não faz nada. Então ele somou. Eu tiro a opção, ele não somou. Marco a opção, ele soma. É um exemplo de como usar esse item aqui. Botão direito sobre ele, formatar, controle. Valor atual 0, valor mínimo 0, máximo 10. Vincular a célula. Vou vincular a essa célula aqui. Ok. Clico fora. Bato para cima, ele sobe até 10. Bato para baixo, ele desce. Eu estou controlando por esses itens aqui. Botão direito, formatar, vincular. Opa, clico aqui, vincular. Agora eu vou vincular essa célula aqui. Ok. Vou vincular a célula de cima. Se tiver o número 1, eu não vou clicar, não tem como clicar para ele ativar. Se tiver o número 1, ele marca. Se tiver o número 0, ele fica vazio. Se tiver sem nada, ele também fica vazio. Se eu colocar 2, a única coisa que ativa ele é o número 1. Só. Se tiver o número 1, ele ativa. Aí você poderia ter uma ideia de como utilizar essa ligação entre o número 1, também com a função se. Se for igual a 1, ele executa o que foi e marca o item aqui. Só isso que ele faz. Deixa eu ver esse daqui. Vamos colocar ele deitado.
formatar. Intervalo atual mínimo, vou colocar entre 0 e 10. Alteração de incremento 1, ou seja, de 1 em 1, você poderia colocar 2, por exemplo. Vou vincular a essa célula próxima dele aqui. Ok. Vou clicar o Ctrl aqui. Observe que ele está pulando de 2 em 2. Se eu colocar, por exemplo, 1. Observe que agora ele sobe de 1 em 1. Ou você pode também puxar por aqui. É muito parecido com esse, só que esse você tem um controle deslizante. Deixa eu ver. Esse daqui, que só é usado para você. Vou colocar aqui controle. Segurar o Ctrl, só para você organizar os itens aqui dentro. Ctrl para selecionar, coloco aqui. Ctrl, esse puxo para cá. E assim vai, só para ter uma aparência melhor, esse daqui. Aqui o A, só para você indicar o que cada um desses quer dizer. Por exemplo, esse aqui vai ser funcionário. Clicar aqui no nome, vou puxar aqui para cá. Segurar o Ctrl para ativar isso daqui. Clico fora primeiro, isso. Funcionário. Então, ou segurar o Ctrl para pegar ele, vou colocar esse aqui em cima. Só para saber o que é. Ou seja, esse aqui é só para legenda. Esse daqui eu não vou entrar em detalhes sobre eles, porque são controles ativos, já é um item mais avançado. Só para vocês terem uma ideia do que se pode fazer com os botões interativos do Excel. Detalhe que para essas macros funcionar, aquelas opções têm que estar ativas e habilitadas para macro. Caso você tenha um conhecimento avançado, aqui nós temos os controles de Visual Basic. Você vai escrever os códigos dentro dessa janela. Ó, os códigos serão escritos aqui. É só dar 2 cliques aqui no Plan 1. Fechar e voltaremos aqui para o Excel. Foi só para vocês terem uma noção, um primeiro contato com esse item de Excel mais avançado. Eu vou ocultar aqui os itens de desenvolvedor. Porque não trabalharemos com ele nos próximos vídeos. Tomara que tenham gostado dessa aula. Até a próxima e tchau.